Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 13, ao partir do versículo 16, que se trata a salvação pela fé. E tem vários assuntos aqui que nós vemos. Todos acharam? Livro de Atos, para frente do Evangelho de João. Atos dos Apóstolos. Chama, Jacira? Então tá bom. Então vamos ler. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes até ao profeta Samuel. Então nós vemos aqui, começando aqui no versículo 1, então quando o apóstolo Paulo, ele estava pregando, começou a pregar, você vê que fala assim, ele pedindo silêncio com a mão, né? Pediu silêncio para ouvir. Ainda falou: varões, irmãos, homens, irmãos, ele disse, varões israelitas. Então ele falou: os que temeis a Deus. Então quer dizer que ele está falando para o povo de Deus. É a mesma coisa hoje, numa igreja, num culto, se ele tiver um pouco assim, muito conversando ou não, então faz um silêncio e ouvir o recado de Deus. Então nós vemos aqui a essência da mensagem de Paulo, e como de Estevão também a tinha feito anos anteriores. Uma mensagem verdadeira, essência, uma mensagem de exortação, uma mensagem de alerta para aqueles que ainda não conhecem Deus, que não tem Cristo no coração. Mas e para aquele que tem Cristo no coração, que já é convertido, então a mensagem serve de alerta, uma mensagem que santifique a vida. Então por isso que nós devemos procurar sempre santificar. Então aqui ele depois ele fala: ouve. E a mensagem de Paulo, uma mensagem ela é essencial, uma mensagem oportuna, mas só que ela não entra no coração, nos corações, porque são duros. A mensagem ela pode ser a mensagem o que for. Se o coração do homem ele não abrir o coração, a mensagem não entra. Ele só ouve por ouvir. Então o nosso povo de Deus precisa ter um coração sedento, um coração mole, humildes. Tanto quem prega como quem ouve deve pregar com humildade, não com aquela autoridade sobre quem está ouvindo.
Às vezes o pregador ele cai nos extremos, ele fala alto, grita, não deve fazer isso. Outros têm o hábito de bater a mão no púlpito, graças a Deus nunca provei isso e nunca fiz isso. Quando a pessoa bate a mão com força no púlpito, ele está usando o quê? A energia da carne. Não, esse é o meu pensamento, né? Penso assim que nós não devemos fazer ninguém se converter nunca através de grito, de pressão. Deixe a mensagem ela é suficiente. Mas Paulo, João Batista, Jesus, eles também não falaram passando com a mão na cabeça também. Jesus chamou eles, João Batista, raça de víboras. Então ele falou para os fariseus, raça de víboras, raça de serpentes. Então, aí ele fala aqui no versículo 17, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Eles eram estrangeiros, não eram de lá, não era natural de lá. Eles já estavam com estrangeiros. Então Paulo ele apresenta aqui, começando a sua mensagem, assim como Estevão também tinha feito anos anteriores. Exaltou o povo. Ele fez um elogio para o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso, o braço de Deus, o braço poderoso, os tirou dela, da terra do Egito. E o braço de Deus, você sabe quem é o braço de Deus? Jesus Cristo. Ele nos tirou, nós, do mundo. O braço de Deus, ele tira a pessoa do vício. Ele tem poder para isso. Quem tem poder de fazer uma pessoa sair do vício? É só Deus. Homem nenhum tem, médico nenhum tem poder sobre homem. Para homem tem poder sobre outro homem. Tem que amolecer o coração e ouvir, e ter amor na vida, ter amor na saúde, ter amor na alma. Aí eles se rendem. Mas para poder sair do mundo, sair das trevas do pecado, sair do vício, da bebedeira, sair da droga, é só Deus. É só Deus na vida da pessoa. Então aqui vemos aqui. Aí no versículo 18, olha só a paciência de Deus. Deus tem muita paciência com esse povo, tem muita paciência conosco. Porque se Deus fosse dar o que nós merecemos, a todo momento, e daí nós castigando nós e merecemos o inferno. Ele fala aqui no 18 que ele suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Eles eram um povo mal educado, tinha maus costumes. Você pensa que hoje o povo de Deus é diferente? Tem povo de Deus por aí. Às vezes nós mesmos, às vezes somos mal educados para com o nosso Pai Celestial. Às vezes nós não somos obedientes como deveria ser obediente. Mas graças a Deus que nós aceitamos o chamado, estamos seguindo, fazendo a vontade de Deus. Graças a Deus que Ele tirou de nós do lugar pior, do lamaçal do pecado, da condenação, do inferno. Aí ele fala, e destruindo as 7 nações da terra de Canaã. Refere todos os cananeus. Haja visto os gerzeus, amorreus, heveus, aqui está entre parênteses, não está escrito na Bíblia, né? Fariseus e zebuseus. E deu-lhe, agora na Bíblia, e deu-lhes por sorte a terra deles. E a sorte naquele tempo eles usavam, quando falam na Bíblia, fala de Urim e Turim.
deu porções diferentes a diferentes tribos. Nós, irmãos, aqui neste mundo, nós cristãos, a Bíblia diz, lá em Provérbios diz, Gálatas diz, o que nós semear aqui na terra, nós cristãos, nós vamos colher aqui nesta vida. Se nós semeamos o bem, nós vamos colher o bem aqui. Se nós semear o mal, nós vamos colher o mal. O povo de Deus, o cristão que está no mundo, não procura as reuniões da igreja, junto com os irmãos, ele está lá. Ele não está semeando bem, ele está semeando vento, mal. Então ele deve, se está lá, ele deve usufruir de lá. Ele não deve procurar o irmão, ou o pastor, ou a igreja, ou um irmão qualquer. Então procura nos amigos. Se está no mundo, está divertindo com o mundo, está servindo o mundo, ele é um salvo, ele sabe o lugar dele, então o que ele deve? É estar no lugar dele. Nós não devemos estar no mundo. Depois que nós convertemos, tem aqueles irmãos que é fiel, ele não esquece de Deus, do momento de louvar a Deus, de pegar na Bíblia e ler em casa no teu tempo, ouvir mensagem. Hoje está muito fácil para ouvir as mensagens. Ontem mesmo eu gravei, filmei o Daniel pregando aqui, não na live, não ao vivo. Eu não pus no Face, deixei no YouTube, de lá. E eu estava lá no fundo, a mulher com o celular ligado lá, escutando, parecia que ele pregando. Ouvindo ele pregar, igual os outros. Cada um tem o seu estilo. Deus fez cada pessoa, cada ser diferente. E eu sou eu. Vocês é vocês. Ninguém é igual a ninguém. Só que nós unidos nós servimos um só. Então aqui ele disse aqui. Então, falando assim, como nós, cada um de nós que servir mais a Deus, ele vai dar mais para nós. Uns é mais abençoado e o outro é menos abençoado. O 20. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Samuel foi o último juiz e o primeiro homem no ministério de profeta. Versículo 21. E depois, olha o que aconteceu, isso está lá no 1 Samuel, no capítulo 8, e do versículo 5. Quando Samuel estava envelhecendo, eu acho que alguns daqui, não todos, né, conhecem essa história. Quando Samuel ele estava ficando velho, então, em certo sentido, nós não sabemos que idade, aqui na Bíblia, se for olhar, eu acho que a idade, né? Então ele estava ficando velho, parece, o que ele fez? Ele pôs os filhos dele reinar, julgar, os filhos. Mas o povo não ficou contente com os filhos dele. Começaram a reclamar com Samuel, pedindo reis. Até então não tinha reis, era juiz que julgava. O povo não teve paciência de esperar quando chegasse o rei. Era para ser o rei Davi, que era para ser o rei. Mas o povo começou a pressionar Samuel: olha, os teus filhos não estão andando mais no seu caminho. E geralmente, irmão, muitas vezes, com exceção, tem algum que faz melhor do que o pai. Mas geralmente o filho não anda no caminho que o pai andou. Às vezes o pai na vida dele fez justiça, faz justiça, teme a Deus, tudo, e o filho pega outro caminho. É duro isso para o pai. No caso de Samuel, falou: seus filhos não estão andando no seu caminho. O que fizeram?
Aí Samuel reclamou com Deus, mais ou menos assim, né? E Deus falou: olha, Samuel, eles não estão te ofendendo você, eles não estão prejudicando você, não é você, é a mim. Se estava reclamando de Samuel, não de Samuel, era Deus que está afetando. Quando alguém hoje começa a reclamar do pastor, falar do pastor, se o pastor é sincero, se um pastor, um líder da igreja, ele faz o trabalho dele da medida da capacidade dele, se começar a reclamar dele, pede outro, quer mudar, ele não está ofendendo aquela pessoa, ele está ofendendo a Deus, que é Deus que coloca no cargo, no trono, no posto, e Deus tira. Deus põe governo, Deus tira. Deus põe tudo que é pastor, Deus põe, Deus tira, Ele permite. É Ele. Então aqui nós vemos aqui, ó, depois de pediram, no versículo 21, e depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Ó, era para ser Davi. Eles pediram. Aí entrou um rei cruel, que se for ver a história lá, ele põe o povo tudo trabalhar para ele, cobrando dízimo, cobrando as primícias, põe para trabalhar, põe fosse como um ditador, uma ditadura. Nós vemos lá. Quer dizer que ele governou durante 40 anos, 22. E quando foi tirado, que deu tirado por quem? Por Deus. Deus põe, Deus tira. Este, falando de Saul, levantou-lhe como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Está em 1 Samuel 16. Já vários pregadores já pregou aqui, inclusive já vi o irmão Paulo pregar, já preguei em outras igrejas também. É muito bonita a história. Então, a história real. História real. Então, Davi, ele estava destinado a ser o primeiro rei de Israel. Mas só que, quando o intruso entra no caminho, quando o homem não quer procurar o povo de Deus mesmo, ou a humanidade não quer procurar fazer a vontade de Deus, Deus permita. Então vai o que vocês estão querendo. Os irmãos, nós não podemos endurecer a nossa mente. Eu quero isso, se não for isso eu não faço, eu não aceito. Não. Ora a Deus e vamos na energia da natureza divina, natureza na parte do aqui, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então levantou-lhes como rei a Davi. Mas o povo saiu em falso, na contramão. Era Davi que é para ser. Mas o povo saiu na contramão. Nós devemos ir seguir o que Deus pede, exigindo um rei, e conseguiram a Saul, o que resultou em um desastre. Então, ao qual também, falando que Davi deu testemunho, ele diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, olha, ele fala no 23, da descendência deste, quer dizer, da semente de Davi, da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. E o apóstolo agora introduz aqui o que é a causa e a razão de tudo. Ele é o único Salvador, Jesus. Jesus, ele é o único Salvador, veio da semente de Davi, descendente do povo de Judá, descendente, é o nosso Salvador Jesus. Versículo 24. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele,
pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Olha, o batismo do arrependimento. O ministério de João Batista era pregar sobre isto, o batismo de arrependimento. Se a pessoa não tiver, o candidato não estiver arrependido dos seus pecados, porque quando ele arrepende dos seus pecados, ele aceita Jesus, passa um novo nascimento, aí ele vai ser batizado, o batismo do arrependimento. Aquele tempo de João Batista, o batismo era água. Era uma figura que mais tarde ia vir o batismo do Espírito Santo, que é o batismo na morte de Cristo, como está lá em Romanos capítulo 6. Hoje, primeiramente, nós hoje primeiro recebemos o verdadeiro batismo. É o batismo na morte de Cristo. Quer dizer que morreu com Cristo. Batismo quer dizer enfiar algo no líquido. Batizar é enfiar algo no líquido. Rantizar é isso aqui, ó. Quando batismo uma criança que joga água assim, não é batismo. Rantismo, diz no original, né? Batismo é imersão. Então, o batismo hoje na água que as igrejas batizam, então está dizendo que quando ele enfia o candidato na água, está dizendo que ele morreu. Ele é morto. Então, o morto, ele deve ser sepultado. Então, é uma forma de sepultamento. Para que quando, na hora que ele sai da água, ele está indicando que ressuscitou. Porque Jesus morreu, foi sepultado. Na hora que ele saiu da tumba, que aí que dá a nossa vida, que garante a nossa salvação, a ressurreição de Cristo. Então, o cristão hoje, ele morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, na nova vida. Isso é o batismo do arrependimento. A pessoa está arrependida, então ele vai ser batizado. Então, e o versículo 25, mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Ele fez a pergunta para o povo, olha, ele viu que estava acabando a carreira dele, o ministério dele. Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés, de desatar na sandália dos pés. Veja só o que João ele falou: eu não sou digno, eu não sou merecedor de abaixar, de desamarrar os cadarços dos pés dele. Nem isso eu mereço fazer, não sou digno, não sou merecedor. Então João aqui, sem rodeios, ele anuncia que ele não é o Messias, e sim o Jesus. Como está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, né? Que ele, de longe, ele diz assim: eis o Cordeiro que vem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus que tira o pecado do mundo. Porque o sacrifício que o sacerdote, que o povo antigo fazia, ele pagava o pecado, ele dava naquele momento. Mas ele não tirava o pecado porque exigia de repetição de sacrifício. Cada vez que o povo pecava, ele teria que levar um animal sacrificado e derramar sangue para pagar aquele pecado. Quando pecava de novo, teria que repetir. E o sacrifício, então quer dizer que não tirava o pecado. Então Jesus, o sacrifício de Jesus, porque aquilo lá era tudo símbolo, era imperfeito, era homens
Jesus, ele tira, porque o sacrifício dele foi de uma vez por todas, não necessita de repetição. Se a pessoa hoje ensina, crê que ele tem que fazer algo, fazendo obras, mais obras, perde a salvação, está numa certa forma ensinando que Jesus não foi o suficiente, não pagou todo o pecado, passado, presente e futuro. Quando nós confessamos o pecado, é feito de limpeza, para que nós não recebamos o castigo nesta vida, porque lá no inferno ninguém vai mais pagar pecado. Então confessa como um sinal de lava-pés, santificação. Todo cristão, eu acredito que todos os membros desta igreja, todo cristão, toda a face da terra, ele confessa os seus pecados, todos os dias. Não sabemos quantas vezes, sempre leva no pensamento, não precisa estar falando, Deus perdoa meus pecados, é no pensamento, Deus vê o coração. Quando tem oportunidade, fala alto aí, fala, porque Deus não é surdo, Deus vê o nosso, que ele quer ouvir isso, a confissão. Homens e irmãos, versículo 26, homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, falando para quem? Para os judeus. E os que dentre vós temem a Deus, ó, quem é que estava dentro dele que falou? Os gentios. E dentre vós, e os que dentre vós temem a Deus, a vos é enviada a palavra desta salvação. Então ele apresenta aqui a Paulo, sem apologias, sem nenhum discurso, nem louvor. Ele dispensa tudo louvor ou justificação. Ele falou assim. Então ele apresenta a Paulo aqui, e ele inclui os gentios neste grande plano da salvação completo. Então ele diz: homens e irmãos, filho da geração de Abraão, aos israelitas, os que habitavam em Jerusalém, versículo 27, e os seus príncipes, por não terem conhecido a este, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, condenaram-no. Isso está em Isaías capítulo 53. Então ele fala assim: e os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes. Então ele está apontando aqui, que naquilo que nós estudamos ontem, os assassinos de Cristo, os que assassinaram Cristo, por não terem conhecido a este Cristo. Então ele implica que ele mostra aqui uma ignorância voluntária, que resultou numa cegueira voluntária. A ignorância voluntária, que é uma coisa que ninguém está me obrigando. Eu estou ignorando porque eu quero, livre. E resulta também, resultado, uma cegueira espiritual, voluntária também. Então os profetas lhe falaram de Cristo, mas eles não creram. Pelo contrário, eles condenaram Jesus à morte. Lá em Isaías 53 fala assim: eles não deram crédito na minha pregação, que disse lá Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém, falando para eles. E o versículo 28. E
Embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então eles se opuseram, foram contra Jesus, desde o princípio era contra Jesus. Eles ouviram muitas mentiras, com as mentes, ouviram-as, e deram ouvido às mentiras, e ouviram as verdades, mas com a mente fechada. A mente fechada para a verdade e a mente aberta para as mentiras. Por isso. E também taparam os ouvidos para não ouvir. Resultado, pediram a prisão, pediram a Pilato que ele fosse morto. Nós vimos ontem, 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura. Alguém leia lá em Deuteronômio 21, 23, lá fala que o seu cadáver, quer dizer, o corpo, ele não permaneceu na sepultura, não ficou lá, que nos demais, que todos os outros demais permanecem hoje na sepultura, onde esteja. E o de Jesus não. Então aqui, fala que foi cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, quer dizer, os que os profetas haviam predito, porque os profetas antes foi predito, quer dizer, eles falaram antes, eles disseram antes, antes de acontecer, o que ia acontecer com Jesus, e eles falaram antes. Aparecida Turato de Oliveira está assistindo, não é aquela que você falou aquele dia? Aparecida Turato, Cássia Zanetti, etc. Então aqui, nós vemos que os profetas falaram, e tirando-o do madeiro, lá fala madeiro, parece, em outra versão, Deuteronômio 23, parece, 21, 23, puseram na sepultura. Então aqui fala da cruz, faça-se observação, tanto Paulo como Pedro usaram o termo madeiro, para referir-se à cruz, que vem de lá de Deuteronômio. Achou, irmão Zé Vicente? Pode ler. 21 e 23. E até Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, sobe, toma posse dela como te falou. O Senhor Deus de teus pais, não temas que não te ausentes. Então todos vós chegastes a mim e disseste, mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. É o capítulo 21, versículo 23, irmão? Só que eu vou estar errado aqui. É capítulo 21 e 23. É o versículo 23. Mas valeu, mas ele pode ler, se achou, pode ler o capítulo 21, versículo 23. Que fala que o seu cadáver. É que fala do cadáver, seu cadáver. Cadáver é o corpo, porque é morto, né? É. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá por quem herança.
Amém. Obrigado. Amém. Veja só, lá em Deuteronômio diz isso. E o 30, ó, aqui no versículo 30 de Atos. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Assim como o apóstolo Paulo, ele proclamava a crucificação de Jesus, agora proclama a sua ressurreição dentre os mortos da tumba, dentre os mortos de tudo que tinha morrido até aquele dia. Quando Jesus foi sepultado, pegando desde Adão, desde o primeiro homem até o momento de Jesus que foi sepultado, e depois os que iriam morrer e ser sepultados, que isso vem arrastando até hoje, né? Não sabemos até quando vai, enfim. Então Jesus, ele está no centro, né, de toda a história. Você vê, Jesus, ele na plenitude do tempo, completo, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o único que ressuscitou dos que estavam mortos e dos que iriam morrer, que vão um dia ressuscitar. Ele ressuscitou primeiro. Jesus, ele ressuscitou, o corpo dele não cheirou mal, não teve corrupção, porque Jesus, ele era perfeito. Isso é muito interessante, irmãos. Nós sabemos, mas nós ouvir falar de Jesus, para saber a quem nós estamos seguindo, e para poder concentrar mais, aumentar mais nosso amor para com Ele. Então, o 31 nós vamos parar. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. Eles são suas testemunhas para com o povo. Olha bem. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele não subiu logo. Ele ficou andando, dando testemunhas. Várias as aparições que ele apareceu para que se negasse, para que não negasse que ele tinha sido ressuscitado. Só não falava que ele não tinha ressuscitado, para dar prova da ressurreição dele. Então ele parecia várias vezes para o povo. Então vamos ficar aqui no iniciamos. Salvação pela fé. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, povo de Deus. E nós falando para nós, povo de Deus, os que temeis a Deus, vocês temem a Deus, vocês amam a Deus, vocês obedecem a Deus. Aí ele fala: ouve. Então nós devemos ouvir. Amém? Até a noite, se Deus permitir, que Deus abençoe